Eu sou o Dierson, professor aposentado, que significa que já morreu, né? Quem se aposenta morre. E fui convidado para conversar com vocês sobre a Academia Serra Talharense de Letras. Antes de falar da academia propriamente dita, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar um pouco de história. A história é a mãe de todas as ciências. E nada escapa a ela. Então, como surgiram as academias de letras? Lá na Grécia, como todas as coisas surgiram de lá, as coisas boas, viu? Que não presta não veio de lá não. Mas todas as coisas boas que a humanidade desfruta surgiram lá na Grécia. Então, existia lá na Grécia um camarada, um estudioso, chamado Academos. E ele costumava reunir lá no jardim da casa dele pessoas estudiosas da literatura, da religião, da política, das ciências. Todo esse povo estudioso de qualquer área era convidado para ir lá para a casa de Academos, para eles, como a gente diz aqui, bater papo. Um papo decente, certo? Proveitoso. Eu acho muito interessante a gente se reunir com quem tem alguma coisa para passar de positivo para a gente. Se for para conversar besteira, eu mesmo estou fora. Então, isso aconteceu durante muito tempo. E, como tudo no mundo morre, Academos morreu e a viúva continuou cedendo espaço para que aquelas pessoas estudiosas se encontrassem lá no jardim da casa dela, para discutirem coisas importantíssimas da Grécia naquela época. Já nos tempos modernos, quem iniciou a academia como a gente conhece hoje foi a França. Copiou lá da época de Academos e os franceses criaram a Academia Francesa de Letras. Como é ela? Tem 40 membros, nunca passa disso. Quando morre um, é substituído. Cada pessoa da academia, ela tem uma cadeira. A que eu ocupo é a número 24. A de Maria Tereza é a 10. 25. Cecília, 25. E cada cadeira dessa tem um patrono. A minha é Emílio de Miranda, um grande poeta que só não fez nascer aqui, mas chegou aqui em Serra Talhada uns 6 meses de nascido. Então, aí o que é que o dono daquela cadeira faz? Estuda tudo que puder sobre aquele patrono da cadeira dele. Eu comecei a estudar coisas sobre Emílio de Miranda. Eu tinha 12 anos. E ainda hoje eu procuro coisas sobre ele para estudar. Acho que tudo que foi publicado sobre ele mesmo morreu sem publicar um livro. Mas deixou muita coisa escrita e depois da morte dele, alguns amigos reuniram isso e fizeram um livro chamado Rosa da Serra. Eram 2 livros, Rosal e Rosa da Serra.
Nesse livro os amigos juntaram Rosal e uma parte de Rosa da Serra e um pouco de Rosal. Mas eu tenho as duas obras completas. Porque quem estuda alguém, uma obra de determinada pessoa, e tem carinho pelo que faz, pelo estudo, vai buscar onde tiver. E eu tenho todo esse material completo. Descobri que, apesar de ter nascido no Recife, ele foi registrado em Serra Talhada, o meu patrono. Então, é uma prova de que chegou aqui novinho. Ele tinha uma irmã chamada Sofia, que também foi registrada em Serra Talhada. Eu tenho cópia do livro, foi xerocado o livro, com o registro de Sofia e de Emílio. Eu tenho isso também guardado. Vamos voltar para a questão das academias. Serra Talhada passou a se organizar assim, no que diz respeito aos escritores, a partir de um trabalho do professor Miguel Leonardo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. É um professor de geografia excelente. Foi professor meu lá na FAFOCST. Foi professor meu na FAFOCST, professor Miguel Leonardo. E no Cornélio Soares também. Pois é. É uma autoridade em geografia. Com certeza. Então ele é poeta dos bons e sentiu essa necessidade de juntar o povo de letras de Serra Talhada numa entidade. Então ele criou aqui em Serra Talhada a Associação de Poetas de Serra Talhada. E não sei se vocês sabem, mas toda entidade que junta um grupo de pessoas de uma determinada profissão é cheia de picuinhas, de encrencas, de briguinhas lá dentro. E a Associação de Poetas de Serra Talhada não demorou muito, começaram as picuinhas dentro da associação. Porque o regimento, o estatuto dizia assim: só pode pertencer à academia, eu só quero dizer academia, mas na época era associação. Só pode pertencer à associação quem nasceu em Serra Talhada. Aí nós temos pessoas que só não fizeram nascer aqui, mas viveram a vida inteira aqui. E aí começaram a encrencar dentro da associação por isso. Aí muda o estatuto. Aí passou a ser Associação dos Poetas do Vale do Pajeú, que é a sigla, juntando aí as letras, como a palavra APOVAP. Mas toda associação é uma coisa que dura pouco tempo, como a gente diz aí com a palavra chique, é efêmera. A associação cria e ligeirinho o pessoal descobre que não ganha dinheiro lá, aí se manda. Então a Associação Poetas do Vale do Pajeú também morreu. Aí eu senti a necessidade de criar outra entidade, mas que não fosse uma associação, para agregar os escritores, os poetas de um modo geral, aqui na nossa cidade. Mas aí eu encontrei uma barreira bem grande, que essa entidade que eu pensei foi a Academia de Letras. E as academias de letras, elas não costumam passar informações para que outras venham a nascer. É como se fosse um segredo deles ali, não é para passar para ninguém. Onde eu perguntava alguma coisa, a pessoa desconversava e não me dava a resposta. Então,
demorou muito tempo. Eu passei entre 4 e 5 anos para conseguir informações para criar o estatuto, o regimento, etc. Saber como funciona uma academia. Demorou esse tempo todo. Mas o povo disse que eu sou muito paciente. Eu acho que antes de morrer eu vou acreditar que sou realmente. Então eu insisti na ideia até que, quando foi 2001, a nossa academia nasceu. Academia Serra Talharense de Letras. A Academia Brasileira de Letras foi criada em 1897. A Academia Pernambucana de Letras em 1901. E 100 anos depois que foi criada a Academia Pernambucana de Letras, em 2001, nós criamos a nossa aqui, Academia Serra Talharense de Letras. Mas só em 2003 é que o pessoal foi empossado. Empossado é uma festa onde vai assinar uma ata dizendo que a partir dali pertence àquela entidade, com a roupa chique. Entre 2001 e 2003 a gente ficou cuidando de documentos, que são muitos. Cuidamos de criar aquele símbolo ali, que está aqui na minha camisa também, ó, que é o símbolo da nossa academia. Tudo isso depende de tempo, correr atrás. Quem é que pode fazer? Os artistas plásticos aqui, eu apelei para alguns, mas tem aquela história, não tenho tempo, não posso, não sei o quê. Às vezes o cara quer saber quanto é que vão pagar ele. Aí quem fez esse aqui foi o artista plástico Aloysio Fernandes. Ele fez 3 formatos diferentes, de acordo com o que a gente pediu. Esse símbolo aqui tem a ver com o documento da academia, das exigências. Então ele pegou as exigências e fez esse escudo. Dos 3 que ele fez, os membros da academia votaram nesse aqui, e desde então a gente usa para tudo que vai fazer da academia, nos diplomas, nas camisas que a gente usa, nas reuniões, etc. E eu mesmo acho muito bonito. Para juntar esse pessoal, convidar, também foi uma coisa complicada, porque tem gente que se acha miudinho, né? Não, eu faço uma poesia sem importância. Não existe poesia sem importância. Toda poesia é bonita e é importante. Então, principalmente as mulheres. O tanto de mulheres que a gente convidou para fazer parte da academia na época, eu queria que fosse assim, metade mulheres, metade homens. Aí ficou um grupo pequenininho de mulheres, porque as mulheres não queriam participar. Diziam assim, não, a gente vai numa academia de letras, só tem homem. Eu não vou participar de um negócio desse. Está em tempo da gente mudar isso. Conseguimos algumas. E estamos aumentando o número de mulheres. Sempre que falece um acadêmico, a gente tem tentado colocar uma mulher no meio para aumentar o número de mulheres na nossa entidade. Então, um dia uma pessoa da Academia Pernambucana de Letras ligou para mim, parece que queria brigar, falando dessa questão da quantidade de mulheres nas academias. Você ligou para uma pessoa errada, porque eu queria que fosse meio a meio. E só não foi porque as mulheres não aceitaram. Ah, ainda bem. Não sei, parece que ela brigou com o marido, aí resolveu pegar um telefone assim e ligar para alguém para brigar.
Aí acertou logo no meu. É paciente. Pois é, por isso que eu saí de fininho da conversa dela. Mas esse pessoal que briga por essa questão de gênero anda buscando qualquer coisinha para brigar. A gente fez aqui nesse prédio aqui da academia uma exposição de poesias e fotografias. E tinha lá uma exposição de textos de Maria Teresa, com a foto dela e de outras mulheres mais. E tinha assim, poetisa embaixo. Tinha umas pessoas de São José do Egito fazendo uma palestra ali sobre feminismo. E esse pessoal gosta de brigar, e a mulher foi brigar comigo logo. Chegou lá e disse: quem fez isso aqui com certeza é machista. Eu disse: por que você chegou a essa conclusão? Em vez de botar poeta, botou poetisa. Eu disse: o feminino de poeta, como é para você? É poeta mesmo, é poeta para todo mundo. Então eu passei 30 anos enrolando meus alunos, ensinando mentira para eles. Porque eu aprendi e ensinei para eles que o feminino de poeta é poetisa. Aí eu deixei ela lá e saí para evitar um problema. Durante esse período de vida da nossa academia, durante esse período de vida da nossa academia, a gente já publicou uns 4 livros. E, assim, em nome da academia, coletâneas. Todo mundo aqui sabe o que é uma coletânea? É um livro que é feito por várias pessoas. Tem 4 páginas para mim, 4 para os demais, tá certo? A gente fez já uns 4 livros nesse sentido. E, individualmente, várias pessoas da academia publicaram livros também. Eu mesmo nesse período aí de vida da academia já publiquei alguns, mais precisamente 4 livros. Tenho outros prontos e quando aparecer dinheiro a gente publica os outros. Os outros, fora mim, publicaram livros. A gente tem ali a presidente da academia que publicou. A gente tem aqui a dona da cadeira 10 que publicou. E por aí vai. Como eu disse no início da conversa, é uma complicação para a gente ter informações sobre como montar uma academia. Mas eu tenho feito diferente. Eu tive esse sacrifício de conseguir esse material para poder montar a nossa academia, mas eu joguei isso na mesa assim para quem quiser. Quando alguém diz assim: eu só queria montar uma academia de letras lá na minha cidade, pronto, precisar eu vou repassar para você, entrega assim na bandeja. Eu tiro cópia do regimento, do estatuto da nossa, entrego. Aqui, faça uma adaptação aí para a sua cidade, para a sua realidade. É desse jeito que funciona. Dou todas as saídas para que isso aconteça. E nesse sentido a gente já conseguiu montar academias em outras cidades, como Princesa Isabel, como Calumbi, Afogados, Triunfo. E onde precisar, a gente manda o material e vai até lá, se for possível. Portanto que nasça mais uma academia de letras. Seria muito bom que todas as cidades tivessem uma academia de letras. Até para a gente ter encontros de escritores jovens. Vou falar em escritores jovens, essa turma é do... Quando é? Da Martin Luther King. Da Martin. Olha, eu levei essa ideia de montar academia de letras estudantis.
E a única escola em Serra Talhada que topou foi o Cônigo Torres. Ontem teve aqui o pessoal do Cônigo Torres e eu cobrei a questão da academia. O que foi que houve? Não, está adormecida. Mas a mãe da ideia estava aqui, a professora Adriana, e eu disse, vai deixar sumir mesmo? Ela disse, não, eu vou tentar reativar a academia. Lá eram 20 pessoas, 20 membros na academia, uma coisa fantástica. Eu acompanhei assim, tudo, da concepção até o nascimento. Fui para a festa lá de posse dos membros da academia, turma pequena, toda bacana lá, com a bequinha preta, foi uma coisa fantástica. Publicaram um livro em conjunto, tinha obras de todos eles. Eu tenho esse livro guardado carinhosamente. Então, uma academia de letras é para isso, é para a gente estudar a obra do nosso patrono, é para a gente produzir obras e mostrar para o povo. Porque a gente não escreve para a gente. Se fosse para eu fazer poesia, para eu deixar guardado em casa, teria alguma razão? Escrever, esconder numa gaveta? Seria melhor não escrever, que aí eu não perderia tempo. Ia fazer outra coisa, não é? Mas a partir do momento que eu publico, aliás, que eu escrevo, eu devo publicar. Tem uma coisa que acontece com os principiantes. Quem está iniciando costuma escrever os textos e esconder, por vergonha. A pessoa tem vergonha de mostrar. Alguém vai mangar, não é assim que o pessoal diz aqui? Dessa forma. Alguém vai mangar do que eu disse. Esqueçam isso. Quando alguém critica aquilo que você escreveu, não é você o errado, não. É ele que não chegou onde você queria. Não chegou no que você queria dizer. Mas toda poesia tem um sentido. Toda poesia é bonita. Às vezes a pessoa é que não sabe ler poesia. Tem esse detalhe. Então vamos escrever, vamos botar para fora tudo que tem nesses cérebros jovens, inteligentes, tá certo? E vamos publicar obras. Tá certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu gostaria, professor. Certo. É um professor formado em História, né? E aí a gente tem essa vontade de entender, principalmente sobre a história daqui da nossa cidade. E aí eu acredito que você já tem algumas publicações nesse sentido, a questão da história geográfica do município. Surgimento, material que trabalha uma linha do tempo, né? O que a gente às vezes encontra são trabalhos que eles trabalham temas, um determinado tema, né, da região, por exemplo, a vida Agostinho de Magalhães. Enfim, mas eu noto que existe uma dificuldade na formação de um projeto de linha do tempo, né? Lá do início da formação até história contemporânea, atual, né? Então, há algum projeto desse sentido? Ou já existe, se o senhor quiser? Quem está trabalhando num livro aí que eu acho que vai contemplar isso é Luiz Ferraz. Sabe quem é Luiz Ferraz? Luiz Ferraz, né? Ele trabalha com a escola de trânsito, formação de motoristas. É aquela outra escola Ferraz. Eu creio que seja. Luiz Ferraz Filho, o nome dele. Então é ele mesmo. Isso. Então, Isso aí, primeiro, né? ele vem trabalhando aí numa obra de fôlego mesmo. Material Robusto. Aquele cara tem uma cabeça fantástica. E tem assim, já ouviu falar em cupim de aço? Sim. Que vai buscar o alimento
no aço. Aonde? Eu não sei o que é que acontece com ele, que o pessoal abre as portas das bibliotecas públicas, sei lá, arquivo público, arquivo de igreja, tudo no mundo a turma abre as portas e deixa ele marinar. Essas certidões de nascimento de Emílio de Miranda e de Sofia, irmã dele, foi ele que descobriu um livro de registro de nascimento aqui em Serra Talhada. Aqui em Serra Talhada. Aí foi, tirou foto e deu. Ele sabe que eu pesquiso o Emílio, Maravilha. aí ele deu. Aí eu imprimi, eu gosto do papel mesmo. Nada de celular, vai dar uma pane, tá perdido. Certo. Então, tem essa obra aí. Eu tenho um trabalho que eu venho trabalhando nisso há algum tempo. Notas para a história de Serra Talhada. Mas como o nome já diz, são notas. São fragmentos, né? Entendi. Várias coisas. Até porque se fosse escrever a fundo um livro de notas, quando esticasse daria uma enciclopédia. Exatamente. Então são notas. Está parado porque eu pedi ajuda a uma pessoa que foi transferida daqui. Vocês sabem quem é, o professor Zé Nunes, que trabalhava na escola de Inácio. Ele foi convidado para assumir uma função lá na GRE, aí foi para lá. E eu não sei quando é que a gente vai parar para ver. A obra está praticamente pronta, faltando alguns detalhes. Como, por exemplo, o número da casa está na rua Enoque Inácio. Aí tenho que sair um dia observando esses detalhes e anotando para que a gente possa fazer essa publicação. É um livro de notas. Até onde eu sei. Recentemente, Dr. João Cosme publicou aí dois livros sobre a vida dele, que ele vai buscar lá no fundo do baú, assim, tanta coisa interessante sobre Serra Talhada. Então, são coisas fragmentadas, a gente não vai encontrar nunca um livro só que trata da história de Serra Talhada. Não sei, nos seus estudos de história, se você pegou de Agostinho Magalhães para cá. Porque o pessoal diz assim, na bandeira tem assim, 1700 a 1851. Aí alguém pergunta assim, já vi muito professor dizer ao aluno, aqui foi o ano que foi fundada a cidade, quando Agostinho Magalhães chegou aqui. Agostinho Magalhães não chegou aqui em 1700. Quem chegou aqui em 1700 foi outro português. Certo? Só que esse que veio primeiro, ele não se interessou. É João Peixoto Viegas. Ele não se interessou pela terra, não sei porquê. Pela região, né? Pela região. Aí não tomou posse. Foi-se embora. Aí o que? 56 anos depois, chega outro português. Agostinho Nunes de Magalhães. Atrás de um pedacinho de terra para plantar. E criar umas vaquinhas. Aí a Casa da Torre cedeu esse pedacinho de terra chamado Serra Talhada. Já tinha esse nome, era a Fazenda Serra Talhada, por conta da serra. E esse não foi embora, esse ficou aqui, abriu espaço aí para o pessoal que ia chegando, recebendo terras. Não era só a cidade de Serra Talhada não, mas tudo que tem aqui ao redor pertencia a essa terra que ele recebeu. Para você ter uma ideia, Belmonte, Bom Nome,
esses lugares todos aí faziam parte dessa terra. Mais para frente, Triunfo passou a integrar o município de Serra Talhada. Era muito chão. Eu vi rumores na época, uma pesquisa, né? Eu faço parte de um programa federal onde nós recebemos os bolsistas da FAPOPS, né? E a gente é vereador por esse processo. E a gente imagina que os alunos, tanto na rede municipal quanto na pública em geral, né? Eles têm muito acesso a informações que são informações genéricas, né? De história geral. A gente, por exemplo, foca muito. Eu sei que são leis específicas que focam na questão da historiografia, né? Afro-brasileira, né? Mas a gente faz um pouco em relação a reconhecer a nossa historiografia local. A gente às vezes foca muito em um campo de estudo Que esquece sua casa. que esquece a casa também. Então, assim, muitos alunos não sabem, por exemplo, quem foi o primeiro prefeito de Serra Talhada, quem foi Agostinho de Magalhães. Então, quantos vídeos ele tinha, qual foi, na realidade, qual foi o feedback de informações que ele tinha em relação a essa terra para ter vindo para cá. Então, é muito importante, então a gente sempre enfatiza isso. Os alunos não sabem que existia uma outra igreja ali, por exemplo, a Praça Barão do Pajeú, né? Enfim, essas informações que a igreja do Rosário, né? Era uma igreja que foi construída por escravos, enfim, e que na realidade era uma política segregacionista, né? Para que os patrões daquela época, os soberanos daquela época, não cultuassem a religião católica no mesmo ambiente em que os escravos cultuavam, num local separado. Então tudo isso faz parte da nossa historiografia e seria muito bom acender nessa. Tanto que em 1853, quando foi construída a segunda igreja de Nossa Senhora da Penha, que tinha 2 torres, Isso. e ela não era lá na Barão do Pajeú, ela era embaixo. Isso. O final dela é ali onde tem o cruzamento ali que vai para o Cisto. Exatamente. O final dela era ali. Isso. Então ela era para baixo. Para baixo, né? Então ela na Sérgio Magalhães ou na Barão? Na Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães. Fundo com o Barão do Pajeú. O fundo da igreja era ali onde começa a pista. O cruzamento. O cruzamento ali. Para cima, onde há Barão do Pajeú, era um cemitério. No fundo da igreja. No caso onde era. Entendi. Eu tinha essa dúvida em relação ao cemitério, onde era a localidade. Era no fundo da igreja. Ali da estrada para cima era cemitério. Era cemitério. O seu Luiz Andrelino, como morava ali em frente, estavam construindo a praça e ele disse que tinha de osso de gente quando estavam cavando lá, fazer alicerce para a praça. Era muita coisa. Muita coisa. Inclusive o entulho, né, da antiga igreja serviu como base para a atual, né? Isso é folclore. Folclore, né? Porque se ela terminava ali onde passa a pista, não tinha como aproveitar a igreja. Então aquela igreja da Penha, ela foi construída à parte. Do zero, né? Do zero. E ali foi obra do Padre Jesus? Foi iniciou com o Padre Jesus? Foi não. Ele eu não estou lembrando agora o nome do camarada. Zé Kern. Zé Kern. Dessa igreja aí. Dessa igreja nova, né? Foi o Padre Zé Kern. Inclusive ali onde era um restaurante ali de lado, que foi o Sebrae, Sim. o Casarão. Isso. Ali era a casa paroquial do Padre Zé Kern. Aí quando o Padre Jesus chegou, aí trocou aquela casa pela casa que fica no fundo da igreja. Tem ali a secretaria da igreja, Sim. a casa paroquial. Exatamente. Então, o Padre Jesus trocou aquela onde era o restaurante, o Sebrae, Sim. trocou por aquela, nos fundos da igreja. Questão de comodismo, né? Ele saía, cortava por dentro, estava na calçada de casa. De casa, na igreja, É. exatamente. E é muito chão aquela lá.
tinha espaço para menino jogar bola e fazer raiva a ele. A Jesus era uma figura icônica, né? É. Professor aqui na região. É. Quanto mais velho ficava, mais abusado ficava. Mais abusado ficava. É. Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Agora uma pergunta em relação ao pergunta. Quem aqui já escreve poesia? Estão escrevendo. Quem aqui já finalizou a carta fictícia? A gente está finalizando o assunto, professor, relacionado a tráfico dos escravizados, né? E aí a gente está trabalhando, fazendo o reconhecimento das embarcações que ficaram mais conhecidas, das voltas que mais transportaram escravos, enfim. E aí, para finalizar esse assunto, eu pedi que eles fizessem uma carta fictícia de como se eles tivessem sido um escravizado e lá eles relatassem onde foi a captura, qual a região da captura, qual o barco que eles foram transportados, a chegada até o Brasil, qual o sentimento, será um sentimento de angústia, de felicidade, de dor, de realização, enfim. E aí a gente já recebeu alguns já hoje, né? Já recebeu algumas dessas cartas, né? Mas, assim, textão, sabe? Textão de uma folha e meia. Nas comemorações do centenário de Machado de Assis, eu estava em sala de aula ainda e fiz um trabalho assim, para produzirem uma carta para Machado. Aí, o título do trabalho era Cartas a Machado. Saíram cada coisa interessante. Tenho a impressão que ainda tenho esse material guardado. Porque eu costumava pegar escrita a punho, aí pagava para alguém digitar, fazia exposição e era uma festa boa a exposição dos textos. Cada um que quisesse chamar outras turmas para verem os trabalhos deles expostos. E depois eu guardava esse material. Tem muita coisa guardada com carinho. Quem mais? Não acredito que esse povo está envergonhado. Quem é que já produziu alguma coisa? Alguma coisa? Então vamos recitar, pode recitar. Vem pra cá De recitar. cabeça não. Faz muito tempo já. Não sabe. O momento é agora, passa a Se não souber decorar, tem gente que sabe decorar. Se souber, pode recitar. Quando o povo está casando, o padre diz assim: fale agora ou cale para sempre. para sempre, né? Eu digo assim: fale agora ou cale até a próxima oportunidade. Tem um poema, mas não lembro dele. Mas sabe talvez um trechinho? Só um pedacinho. O recado direto para o professor. Eu tenho em casa um museu particular. Então, está à disposição lá para visitação. Se quiser levar algum grupo para ver, fique à vontade. Todos voltados para a Serra Talhada. Museu. Sim, diz aí o trechinho. O teu pai. Eu tenho que ler meu girassol, aí meu girassol, meu melhor futebol, girar ao meu redor, que nem dá pra ficar só. Eu não vou lembrar o resto. Então, professor, lá pode haver visitação lá também no Museu do Senhor? Pode. Maravilha. O que adianta você colecionar um negócio e guardar ele escondido? Só eu posso ver. Isso é chato, né? A não ser aquele povo que rouba as coisas dos museus, das igrejas. Esse aí não pode mostrar não, senão ele vai preso. Exatamente. E eu nem sei de que adianta o camarada roubar uma coisa só para ele estar olhando assim.
Eu ajusto com o professor Amaurílio e aí o professor Amaurílio vai te contar, professor, para a gente a tua possibilidade. Pronto. O Maurício tem meu contato. Só dá um grito e a gente se ajeita lá. Expõe mais coisas porque por conta do espaço ser restrito, miúdo, a gente não expõe tudo que tem. E lá tem coleção de tudo. Eu costumo mexer ali com a dona da casa. Eu só não coleciono mulher porque é um bicho desunido. Mas eu digo a ele que pode colecionar as fotografias pelado ou vestido, não tem problema. Não, a minha não. Eu coleciono. No período de criança eu já colecionava chaveiro. Chaveiro, Tenho lá umas caixas enormes. Só falta organizar esse povo. Vou mostrar aí. Canetas. Eu tenho caixas de camisa assim, cheias de canetas. Tenho canetas chiques, assim, canetas caras, de porcelana, folheadas a ouro. Os ladrões ficam o tempo inteiro me ligando para encher saco. Coleção, como eu estava dizendo, de canetas chiques, de porcelana, com bico folheado a ouro. Bem interessante. Então a gente vai marcar. Inclusive, se como o Sérgio Colombo já veio para aqui, já conheceu a sede, aí a gente vai entrar em contato com o professor Maurício para ver a possibilidade de o professor Dierson receber a gente lá no museu, o pessoal que ele tem lá na casa dele. Certo? Joia? Deixa eu fechar aqui. Esse projeto cultural tem incentivo financeiro do Governo Municipal de Serra Talhada, Fundo Municipal de Cultura, Fundação Cultural de Serra Talhada e Ministério da Cultura do Governo Federal. Edital de chamamento público número 02/2024, seleção, espaço, ambientes e iniciativas artístico-culturais da Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura. Plenário, lei número 14.399/2022. Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo visitar aqui a nossa academia, aprender um pouquinho da história da academia aqui com o professor Dierson. E outra coisa, minha gente, vocês nem perguntaram de quem é esse busto. Vocês sabem, alunos, vocês sabem, sem ler, professor. Aí fica fácil. Você óculos não adiantava não. Mas estava dizendo a eles, ó, vocês podem filar, viu? Eu não comecei a olhar também. Ninguém conhece. O professor Dierson pode dizer aqui a vocês, explicar quem é esse camarada aí bonito. Igor Lendo Esse rapaz bonito aí é Solidônio Leite. Foi uma autoridade em se tratando de leis aqui no Brasil. Ele foi procurador-geral da República. Ainda foi ontem que tinha uma eleição do procurador-geral da República, aquele Bonet, né? O Bonet, ele foi reconduzido ao cargo. Vai ficar uns 2 anos lá. Pois é, o cargo de Bonet foi desse rapaz aí. Era uma autoridade. Secretariadense, irmão? Oi? Ele é secretariadense. Secretariadense. Eu era muito ligado a um neto dele, já idoso, Dr. Carlos Afonso, que era revisor geral do Palácio do Planalto, o neto. Todo documento que fosse ser expedido pelo Planalto passava na mão do Dr. Carlos Afonso. Ele morreu há uns 3 anos, eu acho. Sentado desse Não. Ele... Carioca. Mas ele tinha uma ligação, se vocês quiserem, muito grande com Serra Talhada por conta do avô. Pra você ter uma ideia,
presente para a academia. Sabe quanto custou isso aí? 12 mil reais. Na hora que eu cheguei aqui, eu imaginei a questão de preço. Isso aqui não é barato, isso aqui é relativamente caro. 12 mil. Caro mesmo. É o artista fazer um molde. É. Não consegue fazer casando. É.